corpo de massa 200 gramas é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Isso aqui é importante, tá? O nome daquele Czinho, o Czinho que tu copiou, é calor específico. Específico porque depende de cada material específico, né? Para ferro é um, para água é outro, para alumínio é outro, e assim vai. Específico para cada um. E é sempre o mesmo, tá? Para água é sempre o mesmo, para o ferro é sempre o mesmo e assim vai. E ele tem esse valor aqui, né? Por exemplo, para essa substância que eu não sei quem é, né? 0,4 caloria por grama por grau Celsius. Daí o que acontece? Significa na prática o seguinte, que para você, olha só que interessante, que interpretação boa, os professores de física adoram cobrar isso em prova, por isso eu estou dizendo, tá? Porque eu quero que você vá o mais bem possível na prova. Então isso, os professores de física adoram. É o seguinte, para essa substância, que eu não sei quem é, para que essa substância aumente 1 grau Celsius, 1 grama dessa substância, esse G de grama, 1 grama de uma substância, aumente 1 grau Celsius, é necessário que essa substância receba 0,4 calorias. Então, em outras palavras, se tu pega 1 grama dessa substância e coloca ali 0,4 calorias de energia, aquecendo, fazendo qualquer coisa, vai aumentar 1 grau Celsius. Então, esse é o significado do calor específico, beleza? Essa é a Peraí. interpretaçãozinha. Diga. Você pode falar de novo que eu tô escrevendo? Bem, enquanto eu falo, eu vou escrever lá no teu WhatsApp também, tá bom? Tá, que eu tô em dúvida sobre. Na verdade, eu não tô em dúvida, mas acho que eu esqueci pra escrever. É pra aumentar 1 grau Celsius, tem que adicionar 0,4 calorias a 1 grama. É isso? Perfeito. Tá bom. Exatamente isso. Eu ia escrever com essas palavras mesmo lá no teu zap e eu vou escrever também. Para aumentar 1 grau Celsius de 1 grama dessa substância, é necessário injetar 0,4 calorias. Muito bem, está escrito. Muito bem. Vamos lá então. São 200 gramas, né? É bastante. A quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então tá aumentando, né? Tava lá em 5 graus, bem friozinho, e foi para 35. Bem, a princípio é só colocar naquela equação que tu escreveu bonitinho aí no teu caderno, Q igual a mc delta T. O M é 200 gramas, por isso 200 aqui. O C é 0,4, por isso 0,4 aqui. Né? Aqui o 0,4. E o delta teta, né? Quem que é o delta teta? É a variação de temperatura. É a final menos a inicial. Como a final é 35 e a inicial é 5, obviamente a variação de temperatura foi 30 graus. Houve uma mudança de 30 graus aqui na temperatura. Então a gente coloca esses 30 graus, que foi a variação. Então, para que ocorresse esses 30 graus de variação, numa substância que tem 0,4 de calor específico, 200 gramas dessa substância, é necessário injetar 2.400 calorias. Beleza? 2.400 calorias é tipo 0,1% da energia que a gente precisa para sobreviver num dia. Mas deixa isso aí para outra história. A gente provavelmente vai resolver uns probleminhas aqui que envolvem o corpo humano. Mas deixa para lá. Por hora, percebeu aqui, Manuele, teu nome, né? Isso. Percebeu aqui, Manuele? Foi só multiplicar, né? 200 vezes 0,4 vezes 30. Só multiplicação. Uhum. Se tu puder usar a calculadora na hora da prova, essa questão é bem facilzinha. Vamos ver a B aqui. Que quantidade de calor deve ceder para que sua temperatura diminua 15 graus? Olha só os detalhes aqui. Deve ceder, dar, perder energia. Então, o valor do calor vai ser negativo. Perder na física e na matemática é negativo. Uhum. Aqui no problema A, o negócio aumentou de temperatura, então ele ganhou calor. Por isso que a resposta foi positiva. Como na B ele está perdendo, né? A gente quer que diminua 15 graus, vai ser negativo. Quer ver? Ó? Vamos ver aqui. Ele está dizendo que como ele perdeu 15 graus, como diminuiu 15 graus, significa que a variação foi menos 15. Seria tipo 0,4 vezes o 15 e aí tirar daquele 5? Vezes o 200 também, e daí fica negativo. Perfeito, isso mesmo. Tá até aqui, ó, o que tu acabou de falar.
Deixa eu ver. É, tá mesmo. Pois é. Falando nisso, né, tu acabou não baixando o link que eu te mandei, né, do Não, livro. esqueci, É verdade. bem, é bem importante baixar, porque olha só, né, bem Vou baixar, explicadinho, peraí. isso aqui tu aprende sozinha, né? E depois ele tá Também. pedindo a capacidade Droga. térmica, que foi um negócio que eu não falei pra você, mas também não importa muito. É simplesmente M vezes C, só isso. Toda vez que tu vê capacidade térmica num problema, é massa vezes o C, vezes o calor específico. Massa vezes calor específico. Uhum. Só isso, bem fácil. Ó, massa vezes calor específico. Tá resolvido a C. Muito bem. Agora é minha vez. Agora eu vou fazer um problema. Eu vou fazer o problema 51 e depois tu vai fazer o 50. Tá Vou bom. fazer aqui na minha tela para depois enviar para você. Deixa eu colocar aqui. Oh, caramba. Agora sim. Opa, aqui. Beleza. 1 kg de glicerina de calor específico 0,6 calorias por grama por grau Celsius. Ou seja, a glicerina precisa, para que 1 grama de glicerina aumente o grau Celsius, precisa receber 0,6 calorias. Essa glicerina estava inicialmente a menos 30 graus Celsius e recebe 12.000 calorias de uma fonte. Então ali o fogo está queimando a glicerina numa panela, por exemplo. Determine a temperatura final da glicerina. Muito bem. Diferente dos outros problemas que a gente estava vendo, ele não está pedindo o que aqui, ele não está pedindo calor. Ele já deu calor. Está aqui, ó. O calor está aqui, 12.000. Então, a gente tem que saber exatamente o que o problema está pedindo para começar um problema de física. Esse é o principal problema dos alunos de ensino médio. Como a Hum. física ela te permite muitas situações, muitas equações, um monte de conta diferente, o aluno se sente meio perdido. Então, para que tu mostre principalmente para o teu professor, a professora, entendi mais ou menos a questão. Eu não consegui fazer ela inteira, mas eu entendi. Tu tem que deixar claro para ele que tu sabe o que o problema está pedindo. Como ele está pedindo a temperatura final, já a primeira coisa que tu vai fazer é escrever assim, ó. Pronto, agora tu já não tira mais zero. Não tira zero. Uhum. Porque o professor já entendeu que tu sabe o que o problema está pedindo. Uhum. A segunda coisa que tu vai fazer aqui é escrever equação que resolve o problema, que tu também já sabe, é essa que tu anotou aí. O pessoal costuma chamar essa equação de que macete, porque em vez de teta, né, o pessoal costuma usar T. Eu vou usar T também. Tu sabe que T, teta, estamos falando da temperatura, beleza? Uhum. Essa é a equação que macete, ela é muito importante na física. Tá aí. E como o problema está pedindo a temperatura final, tu pode estar se perguntando, mas professor, cadê a temperatura final nessa equação? Tu tens que lembrar que esse ΔT é variação de temperatura. Quanto a temperatura aumentou ou diminuiu, ou seja, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Pronto. Então, Uhum. a gente quer a temperatura final. Nós queremos esta aqui, muito bem. Em outras palavras, né, eu até posso reescrever ali a equaçãozinha para ficar bonito da seguinte forma. Massa vezes o calor específico vezes isso aqui, ó, temperatura final mais temperatura inicial. Eu vou colocar dentro de um parênteses. Na física é assim, né? Quer dizer, na matemática é assim. Se o C está multiplicando ΔT, ele tem que multiplicar todo mundo aqui. Tá bom. Agora, se eu quiser, eu já posso fazer as continhas aqui e descobrir quem é o TF. Olha só que maravilha, porque o resto eu já tenho tudo. Todos os dados estão ali. Uma coisa boa também é tu sempre fazer uma tabelinha de dados aqui. Dados, informações que o enunciado te deu. Né? Ele te deu C, que é 0,6. Não se preocupa muito com a unidade, tá? Porque tu nunca coloca unidade no meio da conta. Uhum. Ele deu o T inicial, que é menos 30 graus Celsius, e o Q, que é o calor, a energia que ele recebeu para mudar sua temperatura. 12.000, 12.000 calorias. Bem. Pronto, com todas essas informações aqui, a gente já pode resolver o problema. Tem tudo que a gente Uhum. precisa. Falta só o TF, que é o que o problema está pedindo. Vamos lá, o que é 12.000? Acabei de falar para você. Eu fico meio confusa, assim, quando a tela tá dividida. Com o quê?
Quando a tela tá dividida, que eu não consigo consultar a informação, eu esqueço. Tipo Ah, a tá. sua tela. É que não tem como eu mostrar tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Por isso que seria bom tu ter o livro, porque daí tu poderia acompanhar no PDF, hein, entendeu? Também por isso que eu mando. Uhum. A massa é. Quanto que era a massa mesmo? Foi dito? 1 quilograma. Tá aqui a massa, né? Faltou até eu anotar isso. 1 quilograma. kg. Muito bem. Isso aqui é um ponto muito relevante no estudo da caloria, das calorias, das temperaturas, esse tipo de situação. Por quê? Por causa da unidade, quilograma, tá vendo? Quilo. Uhum. Problemático quando tá em quilo. Por quê? Porque esse negócio aqui, o 0,6, ele tá em grama, tá vendo? Uhum. E na física, na matemática também, né? Tem que estar sempre trabalhando com a mesma unidade. Como a unidade aqui é gramas, a gente vai passar 1 quilograma para gramas. Né? Tudo bem, tá escrito 1 quilograma lá, mas a gente sabe que 1 quilograma são 1.000 gramas, concorda comigo? Sim. Isso, 1 quilograma é 1.000 gramas. Então, a hora que eu for colocar a massa aqui, que era 1 quilograma, eu vou colocar 1.000 gramas. Tá bom. Por que eu estou colocando 1.000 gramas? Porque esse C está em gramas. Né? Tu até mesmo falou, então significa que para 1 grama aumentar 1 grau Celsius, isso aí, está em gramas. Então tem que manter tudo na mesma unidade. A Tá. unidade aqui é em gramas. Então o C é 0,6. Vamos colocar 0,6 ali. E finalmente, né, o que a gente está procurando, temperatura final. Menos a temperatura inicial, que o enunciado também nos diz quem é. A temperatura inicial era menos alguma coisa, menos 30. Olha só. Temperatura inicial é menos 30 graus. Agora, por que que tu tem que tomar cuidado com isso? É por isso que eu quis fazer essa aqui, porque ela tem mais detalhes. Veja, o ΔT, ele é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, é menos o valor da temperatura inicial. Como a temperatura inicial é menos 30, vai ficar menos 30. E daí entra Sim. aquela coisa que tu já escutou várias vezes na escola, né? Menos com menos dá mais, certo? Sim, com certeza. Isso aí, show de bola. Então vai ficar. Olha só que coisa interessante, né? Vamos facilitar a nossa vida para não ficar carregando um monte de numerosão por aí. Tem 3 zeros desse lado e tem 3 zeros desse lado multiplicando todo mundo. Então, quando eu tenho uma situação como essa, eu posso cortar para facilitar, para não ficar levando numerosão por aí, entendeu? Porque é muito Uhum. fácil a gente ficar carregando o número e perder ele no meio do caminho. Então, o que era 12.000 virou 12. O que era 1.000 virou 1. 1 vezes 0,6, que multiplica a temperatura final, Você menos esqueceu de menos colocar 30. um. Mas 1 vezes 0,6 é 0,6, né? Ah, 1 é pro 06? 1 vezes 0,6, exatamente. Daí 1 vezes 0,6, né, é o próprio 0,6. Muito bem. Agora tem que isolar o TF, né? Eu até estava pensando antes da nossa aula hoje, uma coisa, né? Estava pensando em não estudar física hoje, mas estudar mais matemática, aquele negócio de isolar letrinhas, né? Na aula passada Uhum. você conseguiu acertar as continhas, foi bem legal, mas demorou um pouco. E isolar a letra, né, é o que tem de mais importante na física e na matemática. Aqui, por exemplo, para a gente resolver o problema, tem que isolar o TF. É, que semana passada, pra falar a verdade, eu só entendi a primeira parte. O segundo conteúdo que você tentou passar, não. Infelizmente, não tem mesmo como tu entender 20 horas de É. aula em 1 hora, mas dá para saber por cima as coisas, né? Eu tenho certeza também que se eu pedir Uhum. as questões mais medianas para cima do primeiro assunto, talvez você não consiga. A questão É. é, tu tens que tentar fazer sozinha, tá? Senão não vai dar certo mesmo. A minha mãe mandou mensagem agora, ela falou que ela não conseguiu os conteúdos, que mandaram mensagem pra ela falando que só volta dia 31. Eita, e a tua prova é quando? Começo de fevereiro. Também em cima mesmo. Talvez tu mandasse um e-mail pra professora, encontrasse o contato dela, né? Não, Ajudaria. ela mandou e-mail pro orientador, na verdade, no WhatsApp da orientadora.
Ela falou que volta dia 31, é que não tinha como passar os conteúdos. Tudo bem. Vamos continuar nesse ritmo mesmo aí. Mas é isso aí, tá? Quando puder, tiver um tempo livre aí, tenta refazer as contas que a gente fez em sala, refaz os exemplos em aula, desculpa, refaz os exemplos do livro, etc. Muito bem. Então vamos lá. Agora tem que isolar o TF. Aqui virou matemática básica, já não é mais física. A física acabou na interpretação aqui do que é cada termo dessa equação. Aqui para frente é só matemática, é só isolar o TF. Então o que a gente tem que fazer aqui para conseguir isolar o TF, primeiro é o chuveirinho. Multiplico 0,6 pelas duas coisas que estão dentro do parênteses. Daí vai ficar 12 igual a 0,6 vezes o TF. E 0,6 vezes 30. Acho que isso dá 5. 0,6 vezes 30 dá 5, eu acho. Vou ver, peraí. 18, dá 18, errei. Acontece. 0,6 vezes 30 dá 18. Muito bem. Então, olha só o que a gente acabou de fazer. Tiramos as coisas de dentro do parênteses. Isso nos ajuda muito, porque a gente tem que isolar o TF. Se ele estava dentro do parênteses, uma hora dessa ele vai ter que sair para a gente encontrar TF igual a alguma coisa. É o que nós queremos nesse problema, já que o problema está pedindo qual é a temperatura final. Então tem que isolar o TF. Estamos bem próximos disso. A gente quer isolar o TF, tem que deixar ele sozinho e tudo que não tem TF vai para o outro lado. Então, o 18 está aqui desse lado, pode ir lá para o outro. Como ele está positivo, vai para o outro lado negativo, menos 18. 12, que já estava aqui, menos 18, é igual ao 0,6 TF. Estou só isolando o TF aqui, que nem quando a gente isola X na matemática. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Então, depois que eu terminar a conta, a gente vai fazer uma revisão do que foi feito. Para daí poder fazer a tua, tentar fazer a sua. 12 menos 18 é menos 6. Então, menos 6 igual a 0,6 vezes a temperatura final. Então, como eu quero encontrar quem é a temperatura final, tem que deixar ela sozinha, tem que deixar o TF sozinho. O 0,6 está multiplicando o TF, então ele vai para o outro lado dividindo. Menos 6 dividido por 0,6, por 0,6. Igual a TF. Estava multiplicando, foi para o outro lado dividindo. Sempre que a gente troca de lugar, a gente troca de operação. E agora tem que dividir 6 por 0,6. Isso vai dar 10. Como está negativo, menos 10. Então a temperatura final é menos 10. Vamos recapitular. Faz sentido? Faz todo sentido. Estava em menos 30. Então, como recebeu um pouco de calor, a temperatura aumentou. Foi para menos 10. Vamos lá. 1 kg de glicerina de calor específico 0,6, inicialmente a menos 30 graus, recebe 12.000 de uma fonte, determina a temperatura final. Como ele recebeu calor, a temperatura vai subir. Ele quer saber qual é essa temperatura final, essa temperatura mais alta que vai aparecer aí, né? Então, a gente escreve a equação que resolve o problema. Desculpa, primeiro escreve aqui o que o problema está pedindo para o professor entender. Ó, ela sabe o que o problema está pedindo. Escreve a equação que resolve o problema e foco naquilo que o problema está pedindo. Como o TF está aqui dentro, deixa isso claro. E a temperatura inicial, tá? TF final. ΔT, variação de temperatura. Pronto, agora eu troquei o ΔT pelo aquilo que mostra justamente o que a gente está procurando e substituí os valores. Estavam todos ali no enunciado. Fiz uma simplificação matemática aqui para facilitar a nossa vida. Os números ficaram desse jeito depois da simplificação. Tomar cuidado com menos dá mais aqui. Feito isso, faz o chuveirinho. Chega nisso. Lembrar que o foco é encontrar a temperatura final, então tem que deixá-la sozinho na equação. Fazendo essas matematiquinhas aqui, passo a passo, com cuidado para não errar nada. Chegou na temperatura final, que é o que o problema está pedindo. Menos 10 graus Celsius. Tudo bem? Você pode voltar um pouco? Qual parte? A partir do que vira 30.
Aqui? Isso aqui? Isso. Daí eu fiz o chuveirinho, né? Uhum. Daí aqui é só isolar o TF, que nem quando a gente isola X na escola, né? Vamos aí. Hum, mas a minha dúvida é, que tinha virado 30. Por que que virou 18 de novo? Foi que foi vezes o... Zero vírgula seis vezes 30 dá 18, né? Ah, tá bom. Por causa do chuveirinho ali. Ah, tá bom. Beleza. Aí virou 0,6 e foi 6 negativo, que foi 12 menos o 18, que foi isolado, né? Isso. Em vez igual a 0,6 vezes o TF seria o menos 6 dividido pelo 0,6. Ah, tá bom. Isso aí, isso aí. Uhum. Muito bem. Muito legal. Então agora que está feito, vamos para a sua continha. Eu vou colocar ela aqui na tela, mas eu vou te enviar também o que a gente acabou de fazer para que tu use como referência. Também vou enviar o que está feito lá no livro. O print screen dessas coisas. Vou mandar aqui para você. Tá aí. Agora eu vou mandar o print screen do livro. Tu tens que tentar fazer o máximo possível sozinha, tá? Para que tu crie Oi? autoconfiança. Tu tens que tentar fazer o máximo possível sozinho a continha, para que tu Tá cries bom. Peraí. autoconfiança, assim, para que tu percebas onde está a tua dificuldade, eu também. A minha Ah, qual? deixa eu pôr aqui a questão agora. Agora sim eu vou colocar a questão que tu tens que tentar resolver. Lá no teu WhatsApp, tá? Mandou no WhatsApp? Essa é a minha. Essa é a que tu tens que resolver, isso mesmo. Tá bom, Tu peraí. já sabes a equação, mas de toda forma eu vou colocar ela aqui de novo, né? A equação que resolve o problema é essa aqui. Eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Quando eu Uhum, voltar, tu pode me dizer se houve algum problema, alguma coisa assim. Já volto. tá bom.
E aí, como é que vai a continha? Não, deu meio errado. Tudo bem. Tu já Nos entendeu? dados já deu errado. Mas tudo bem. Tu já entendeu o que é que o problema tá pedindo? Hum, até entendi. Porém, eu me perdi na hora de organizar os dados. Eu tava te esperando pra confirmar. Ah, tá. Mas primeiro me diz aí, então, o que é que o problema tá pedindo? Ah, pois é, né? Ele tá pedindo a capacidade térmica. Lembra que eu falei pra ti que a capacidade térmica é o C vezes o M, né? Uhum. E o calor específico é só o C. Então, Como que? deixa para lá a capacidade térmica, tá? Encontra só o C que, no fim das contas, dá o mesmo, beleza? Então já tava errado até o começo. Não, não tá errado exatamente, né? Porque É o só... único dado que eu tinha definido era o M. Mas tudo bem, tu tens o M, é 50 gramas, né? Uhum. É que eu só facilitei um pouquinho aqui pra você, não E precisa o C, qual que é calcular. o dado? Exatamente, o C é o que está sendo pedido, né? Peraí. Oi? O C é o que está sendo pedido, certo? Ah, tá. Então esse Determine. 300 calorias não é o C. Não, o O 300 meu AT calorias não é o tem, quê? né? Só pra confirmar, pra eu não achar que eu tô... Oi, o que que tu falou? O aritmético não tem, né? O O do que é final. aritmético? O do final, que eu não sei o que que é. O delta T, a variação de Isso, delta temperatura? T. Tu tem sim, né? Tá aqui a variação de temperatura. Mas aí eu colocaria de 10 a 20 ou eu colocaria 10 ou eu colocaria 20? No caso, menos 10, na verdade. Tu tá olhando a questão que a gente acabou de fazer? Lá mostra o que que é o delta T, né? É importante tu usar Sim, mas ela eu quis dizer, tipo como... assim, quando eu for organizar os dados, tô organizando os dados pra passar pra cá. Eu vou organizar como? Porque ele diz de menos 10 graus até 20 graus. Sim, tu tens que entender o que que é o menos 10 e o 20, né? Como ele subiu de menos 10 a 20, significa que o menos 10 é a temperatura inicial e o 20 é a temperatura final. Uhum. Isso. E daí, como o delta T, se tu olhar lá na questão que eu te enviei, né? Delta T é a temperatura, é igual a temperatura final menos temperatura inicial. Calma, que essa parte eu não sabia. Não, lembrei agora dessa parte. Lembrei sim, você colocou temperatura final e falou que eu não tiro zero se eu colocar isso. Verdade. Isso aí, eu acho. Então tá, tenta aí, tenta encontrar o C, tá? Agora que tu entendeu que é ele que o problema tá pedindo. Tá bom. Beleza. Posso confirmar mais uma coisa? Claro, pode falar. O que também não tem, né? E tem, né? Recebe 300 calorias. Então Então esse, é aí que tava 300, é daí. exato, aí que coloca 300 no lugar do quê? É normal, é um número muito grande no meio da conta? Bem, o C costuma ser pequeno, né? Mas se for no meio da conta é bem normal. Ah, tá bom. Tá achando que o meu C deu errado, hein? É? Quanto é que deu? Peraí. Deixa eu só confirmar que vai ser grande. 150 mil.
Eu acho que tá meio errado. Mas pode ser que esteja certo também, vamos ver. Bem, eu vou fazer uma coisa antes aqui, né? Eu escrevi isso aqui só para te ajudar. Na realidade, se eu fosse resolver o problema, primeiro eu deixaria claro o que o problema está pedindo, Eu escreveria fiz aí a isso. equação, legal. E agora eu isolaria a letra que o problema está pedindo. Já que é só o C que o problema está pedindo, a gente isola. Acho que facilita um pouco a nossa vida fazer isso. Se não fizesse, não ia estar errado. Não ia. Do jeito que tu fez aí, tá tudo Ó, certo. é que eu não sei exatamente em que parte eu errei, ó. Manda aí uma foto então do que tu fez. Oi? Se puder me mandar uma foto do que tu fez, eu verifico aí que tu errou. Tá vendo? Isso aí eu já não fiz. Mas como eu falei, não tem problema. Eu só fiz para facilitar isso aqui. Eu só multipliquei tudo. Deixa eu Me manda mostrar. uma foto então, por favor. Tô mandando, peraí. Beleza. Tá bem legal aqui o que tu fez. Só que tu isolou errado, né? Tu errou na parte da matemática básica, não na física. Hum. O que é um bom sinal também, né? Porque significa que você tá entendendo aí a matéria. Uhum. O que tu errou aqui foi o seguinte, olha só. Bem, tem alguns erros aqui. Tu colocou o 300, tá certo. O 50 de massa aqui também, tá certo. E aqui não é A, é delta, é o triângulo delta, tá bom? Uhum. A letra grega delta. Delta na física e na matemática significa variação, por isso a gente usa delta T, variação da temperatura. Daí você colocou final menos inicial, mas você cometeu o erro que eu frisei tanto antes, né? Eu falei que era final menos inicial. Então, Então é final menos menos 10. Não é só menos 10, é final vira menos. 30. Exato, isso aí. Vai ficar 30, muito bem. Hum. Tá, mas não é só isso que tá errado, tá? Tem mais alguns errinhos aqui. Nesse ponto, né, que tu tinha colocado 500, tu não podia fazer 500 vezes 300. Como tu quer deixar o C sozinho, tu tens que passar o 500 dividindo, teria, né, que passar o 500 dividindo para o outro lado, porque ele está multiplicando, certo? Quando uma coisa está multiplicando de um lado, ela vai dividindo para o outro. Você passou multiplicando, tá vendo? Deixa eu fazer Daí uma tinha... pergunta. Diga. Se eu fosse fazer seguindo essa lógica, eu faria o contrário. Então já estaria errado, né? Porque eu passaria o 300 e não 500. Ah, bem, é porque tu está pensando em deixar o C do lado esquerdo, não tem problema. É. Pode fazer, ó. É o que eu vou fazer agora, então. O lugar que coloca, se está na esquerda ou na direita, não importa. Isso aí é o de menos. Mas aí, teoricamente, se eu mudasse a direção, mudaria o sentido. Não, não Porque se eu mudo. dividisse. Eu esqueci os números. Mas se eu dividisse o 500 pelo outro número que eu não lembro, ou outro número que eu não lembro pelo 500, ia mudar o resultado. Não. Se tu faz se tu faz do jeito certo, independente da ordem, a resposta dá a mesma, tá? Pode ter certeza disso. Agora, só para concluir aqui, nós temos então isso, né? Coloquei o C do lado esquerdo para deixar mais comum, né? O que a gente está mais acostumado. E Uhum. novamente, tu pode de novo cortar zeros. Como tem um monte de zeros aqui, dois zeros, tu pode cortar com esse dois zeros que tem aqui. Tu também pode cortar esse 3, bem, eu não vou cortar esse 3 aqui, porque talvez tu não entenda o que eu vou Pode falar fazer. por favor? Uhum. Mas basicamente vai ficar 15, né? Porque vai ficar 5 vezes 3, que é 15. 15C igual a 3. 5 vezes 3 é 15. E, novamente, como o 15 está multiplicando C, ele está multiplicando, ele tem que ir para o outro lado dividindo. Aí, se tu colocar isso na calculadora, tu vai ver que a resposta vai dar 0,2. Esse é o C? 0,2. Esse é o valor do C. Falei que ia ser uma coisa mais ou menos assim, pequena. Normalmente é assim. Todos os Cs dos problemas que a gente resolveu era 0,4, 0,6, números pequenininhos assim. Beleza? Uhum. É mais ou menos isso as continhas, tá? Daí, se tu tiver um tempinho, de hoje para amanhã, tenta refazer essas contas, tenta ler pelo menos os exemplos do livro, beleza? Tá bom. Então tá bom. Até amanhã, moça. Tchau, tchau. Até. Tchau.